Quero dizer-lhes da minha gratidão a Deus pelo rico privilégio de poder estar entre vós, participando do Congresso Missionário 2025. Para isto, elevo a minha gratidão de todo o coração, pastor Ismael, também com a pastora Glória, presidente desta igreja. Muito obrigado, pastor Gaspar, vice-presidente, pastora Olga. Em vossos nomes, reverencio a todo o ministério, a esta igreja. Que Deus recompense-os pelos vossos feitos. Gostaria de citar o nome de todos os amigos, pastores, mas os irmãos vão de convite, o tempo já não se faz necessário. Mas eu quero agradecer ao pastor Samuel J. Marques, meu amigo, que me ligou o ano passado, juntamente com o pastor Ismael, que me ligou. Muito obrigado ao Senhor. Quero agradecer a Deus por me dar o privilégio. Estava dizendo, irmãos, que o que é que eu vou pregar agora? Eu vou só chorar. Ouvi tanto grego e hebraico que eu estou esquecendo até do português. Ouvi mestres, pastor Carvalho, pastor Jonatas, sua esposa Grazi. Agradecer a Deus pela vida, pastor Renan Ló, pastor Jonas, pastor Alexandre, pastor Flávio, pastor Isaac. Em vossos nomes, pastor Renan, externo a todos os demais, e deixando registrada a minha gratidão ao Vale pelo cuidado do meu traslado, ao pastor Jair, que de uma forma representando a cada um de vós nos recebeu de uma forma tão carinhosa no aeroporto, Belmiro, pastor José Miguel, pastor bem-vindo. Em suma, muito obrigado. Quero ler o texto para conciliar ao tema missionário tão bem sugestivo, no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 1, versículo 17. Eu vou precisar da mídia, se assim for possível, para lermos, e vou usar durante a ministração em uma só versão. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Queiram tornar os vossos assentos, aqueles que assim podem. Como dizem os pregadores mais novos, né? Não é, Jonatas? Quero ser fiel ao tema, a uma proposta temática, e gostaria de falar-lhes sobre última geração. Diga comigo, última geração reaproveitada pela graça. Queridos, quando nós lemos a Bíblia, obviamente que ela tem um caráter missionário, até porque 99% dos capítulos da Bíblia, entre os 1189, 99% são voltados para missões. 1% ou um pouco menos foi a criação, o rebelar e a decepção. Então, com base na Bíblia, quero pedir a vossa paciência para trazer-lhes uma mensagem da responsabilidade da última geração. Quando nós analisamos o Gênesis, capítulo 1, os irmãos observam que no versículo 26, Deus criou o ser humano. Dentre todas as demais criações, Deus nos criou como o ápice da criação, para substituir uma classe angelical que o havia decepcionado, o anjo de luz e os anjos que caíram. Com base nisso, capítulo 2, versículo 8, nós vamos perceber que Deus prepara um lugar específico para este ser, lhe dar autonomia sobre todas as demais criações e coloca-o em um lugar, geograficamente falando, chamado Éden.
Aquele lugar se tornou um lugar de relacionamento entre o Criador e a criatura. Observem que o Éden, o paraíso, se tornou um lugar de culto, de adoração. A Bíblia diz que toda virada do dia, Deus descia no Éden e era adorado por este ser humano. O relacionamento se estreitou de uma forma tamanha que não tinha um dia que Deus não descesse com base no texto. Quando nós analisamos o capítulo 2, versículo 24, observem que o termo família, que o termo multiplicar, proliferar, já vem antes do contexto da queda. Capítulo 2 do Gênesis, salvo engano, versículo 24, Deus diz, coloca a mídia, por favor, para a gente ganhar tempo, fica atento. Capítulo 2, versículo 24. Aí é quando Deus cria o jardim e põe o homem para habitar. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Observem que Deus começa com dois seres humanos neste contexto, com a prerrogativa de que eles, obviamente, se o homem vai deixar a mulher, vai se unir, deixar o pai, se unir à mulher, obviamente que a proliferação, o multiplicar já era plano de Deus, porque até depois da queda, Deus diz, a partir de agora, o teu parto vai ser com dor. Então, com base neste contexto, a multiplicação de encher a terra começa aqui, mas aqui o contexto eterno prevalecia, como nós ouvimos nestas duas ótimas pregações. Então observem que aqui já havia um plano eterno para nós, seres humanos, vivermos eternamente em adoração, encher, multiplicar a terra em adoração. Capítulo 3 do Gênesis vem a decepção. O ser humano peca, como foi bem explicado pelos meus antecessores, e a queda separa o homem, o ser humano de Deus. Estas duas almas agora vão ser separadas de Deus. O jardim é fechado, é lacrado, e ele não tem direito mais de voltar. Destituído, afastado, foi o ser humano da presença de Deus. Capítulo 4 do Gênesis vai trazer as consequências do erro e do afastamento de Deus. Primeiro, o homicídio vai deteriorar a família de Adão. Capítulo 5 do Gênesis vai mostrar uma geração pecadora, uma geração não transformada de Sete. É quando o capítulo 6 vem e a epígrafe diz: degradação geral do gênero humano. Então é quando Deus desce para observar o íntimo desta geração, e Deus diz que as intenções do seu coração é má em todos os seus desígnios. Então diz a Bíblia que agora vem o juízo, e Deus se arrepende de nos ter criado e de nos haver feito. Então Deus diz: vou dar fim. Então é quando a graça vem mais uma vez. A graça já poupou Adão da destruição, quando Deus o veste de uma pele. Agora Deus sanciona que vai desistir do ser humano. O pecado abundou e cresceu. Então Deus disse: vou dar fim. Quando Deus assina a destruição, não era para nós estarmos aqui. Em todos os continentes a destruição era total, mas quando Deus assina, ouvimos uma aula: a graça vem, e a Noé achar graça aos olhos de Deus. Pela graça, Deus poupa 8 almas. Vem o dilúvio no capítulo 7 e deteriora no contexto humano. Só 8 almas sobrevivem. Capítulo 8 do Gênesis traz o recomeço pela graça. As águas baixam, e quando elas baixam, então Deus tira Noé e sua família da arca. Começou com 2 a decepção, agora vai recomeçar com 8 almas. Capítulo 9 do Gênesis,
Então Deus vem devolver o direito de governo que Adão perdeu. Deus diz, capítulo 9 do Gênesis, versículo 1 e 2, Deus vai devolver e vai repetir o direito de multiplicação e de crescer. Gênesis capítulo 9, versículo 1 e 2, por favor, me ajuda aí por causa do tempo. Então Deus vem e vai pedir para que esta geração do recomeço multiplique, prolifere, sejam fértil e enche a terra, e eu trarei o temor de todo animal, de toda ave, de todo réptil sobre vós. Então o mesmo direito que Adão tinha de dominar, então Deus dará agora às 8 almas do recomeço. Toda a terra está submissa a esta geração. Capítulo 10 do Gênesis, origem da raça humana, do contexto humano. 3 viés, ou seja, Sem, Cã e Jafé. Agora vem os semitas, canitas, jaftitas, dando origem à raça humana nesse recomeço. Capítulo 11 tinha uma ordem de se espalhar, multiplicar e encher a terra, mas diz a Bíblia que eles não querem se espalhar, querem criar uma torre, uma cidade cujos prédios, digamos assim, alcancem os céus, para eles não se espalharem. Então Deus vem e decepciona, porque o coração desta geração é má em seus desígnios. Então Deus vem e os confunde pelo seu espírito, e eles saem confundidos. É aqui que começa a visão do tema. A partir daqui, contextualizando os gentios, todos estes povos, agora adiantando o contexto, vão se amotinar. A palavra amotinar no Salmo, no nosso vocabulário português, é rebelar-se, revoltar-se contra Deus, e saem espalhados, cada um com um dialeto, cada um para um continente. As 3 nações, jafitita, canitas e semitas, se espalham para a terra, confusas, revoltadas e rebeladas contra Deus. Tempos passam e não tem adoração, não tem culto, não tem relacionamento da geração do recomeço com Deus. Aí vem o capítulo 12, aí Deus vai no meio desta geração semita e vai trabalhar de um projeto missionário transcultural. Veja que quando Deus chega no capítulo 12, me permita rapidez, que eu estou preocupado com agora. Para um bom entendedor, precisamos terminar cedo. Então capítulo 12, versículo 1, olha o que Deus diz. Vai no meio dos semitas e vai elaborar de forma coletiva, porque desde o Gênesis 3 não havia um projeto de adoração coletivo. Aí Deus vai e diz: o Senhor Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Ponto. Não tem vírgula nem ponto e vírgula. Era inusitado, a proposta era ousada, alcançar os confins da terra sem saber para onde ir. Na ótica humana, a razão humana nos diz que, obviamente, estamos hoje aqui, temos a Bíblia como história, temos facilidade, mas se Deus usar alguém aqui e dizer: ora Jonatas, deixa o rio e vai para uma terra que eu te mostrarei, ele não vai de cara, ele vai jejuar, ele vai orar, porque vem questionamento. Então, na ótica humana, na razão, dá para observar que Abraão vai questionar a Deus, pois ele era racional, não era doido. Então, quando ele questiona, aí Deus vai o motivar para ele entrar no projeto. Olha o que diz o versículo 2, é motivacional. O versículo 2, pastor Procópio, diz o seguinte, que Deus, ele diz o que? Gênesis 12, versículo 2, eu te abençoarei. Ora, versículo
2: eu te abençoarei, e eu fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Só motivação, porque Deus vai atacar a fraqueza de Abraão. Vocês vivem pouco desta cultura. Abraão não tinha filho, Sarai era estéril, então era pejorativo. A cultura diz que um homem que não tinha filho perdia o direito de voz na família, era taxado de projeto falido pelos amigos, pela sociedade. A mulher era o opróbrio, o ápice da vergonha, pela família, pelos amigos, pela sociedade. Então eles viviam na vergonha. Aí Deus diz: olha, se tu aceitar, eu vou tirar a vergonha. Quem zomba de você vai ter que dar glória ao meu nome, que eu vou fazer você famoso, você vai ser conhecido em toda a terra. Com um objetivo, versículo 3. Qual é o objetivo? Capítulo 12 do Gênesis, versículo 3. Olha, versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, o projeto é meu. Eu vou usar você para que os amotinados venham a mim. Eu vou retrazer de volta todas as famílias que se perderam e se rebelaram. Abraão aceita, e motivado pelo filho, aceita o projeto transcultural. Capítulo 12 tem 2 altares e culto de adoração. Capítulo 14, quase 10 anos vão chegando, e filho nada, e os traumas começam a vir. Capítulo 14, ele age como um grande restaurador, vai recuperar Ló, mesmo no seu apogeu de rebelião. Derrota 5 reis com 318 homens. Na ótica humana não dá para entender. Volta da guerra vitorioso, devolve o dízimo a Melquisedeque, e não quer riqueza nenhuma dos gentios. Por quê? Porque ele disse, para que não digam que foi eles que me enriqueceram. Quem vai me dar é Deus e não o homem. Então, a partir daqui, os gentios vão ficar de fora. Todos que não viessem desse projeto chamado Abraão vão ficar de fora de adorar, das alianças e da promessa. Amotinados, rebelados. Efésios capítulo 2, Paulo diz como éramos, como gentios, sem ser descendente de Abraão. Efésios 2, 11 e 12. Paulo traz a memória dos gentios depois da cruz da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne, chamados incircuncisos, imundos, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, judeu e gentil, nós imundos e eles santos. Versículo posterior, que naquele tempo estávamos sem Deus, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então Deus agora vai trabalhar em 12 gerações, com direito ao projeto missionário. Só eles vão ter direito. A Bíblia diz que o capítulo 14 é danoso. Capítulo 15, a vontade de desistir, o desânimo vem. Alguns eruditos, pastor Carvalho, dizem que quando Abraão volta da guerra,
vitorioso, chega em mãe, na tenda, ele ouve soluços. Sara não suportava mais. 10 anos se passaram e a vergonha permanecia. Livrou Ló, livrou seus filhos, e ela ainda continuava na vergonha. Ele ouve o choro, e Sarai tinha razão. Ele se enclausura e não quer sair da tenda. Aí é por isso que vem o capítulo 15, que diz, depois dessas coisas, do capítulo 14, capítulo 15, por favor, e segura nele. 10 anos se passaram. Abraão desanima, a fraqueza vem. O projeto parece que não vai andar, mas o dono do projeto vem a ele em uma visão. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não tenha medo, não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Mas aí a dúvida vem, pastor. Pela primeira vez em 10 anos ele vai questionar e vai dizer: mas como, Deus? Versículo 2. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ainda ando sem filhos, e o mordomo Eliezer é o único que parece que vai herdar. Passa o versículo, só para você ver que é bíblico. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filho. Ou seja, o Senhor se esqueceu do que me prometeu. E eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ponto. Aí vem Deus no diálogo. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este vai ter o teu herdeiro. Olha o próximo versículo, parte A. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus. A crise estava tão grande que Abraão não teve coragem de sair da tenda. Mas Deus arranca ele: vem para fora, que eu vou mostrar algo sobrenatural. Olha para o céu. E pelo contexto bíblico, este diálogo foi de dia, porque vê uma coisa, o diálogo abre, versículo 12, parte 1, versículo 12, o diálogo vai terminando, e pondo-se o sol só se põe no final do dia. Versículo 17, por favor. E sucedeu que posto o sol vai terminar. Isso implica dizer, segundo alguns eruditos, que Deus mostrou estrela de dia para Abraão, para renová-lo. Porque para contar estrela, ver estrela de noite, eu fiz isso quando não era crente. Para contar estrela de noite, qualquer um pode ver. Mas para ver estrela de dia, brilha mais do que o sol, só para quem tem chamada, só para quem Deus tem compromisso. Então diga para quem está ao seu lado: Deus é capaz de fazer estrela brilhar mais do que o sol, só para não desistir de você e renovar a tua chamada. Capítulo 16 explica isso. O homem termina o capítulo 15 fazendo fogo descer do céu. Deus aceita o sacrifício, sai renovado. Capítulo 16, volta para casa. Quando volta do sacrifício, só foi renovado ele e Sarai não. Aí Sarai diz: olha, eu tenho uma ideia. A lei da Mesopotâmia dava direito. Se uma mulher passasse 10 anos sem gerar filhos, e ela tivesse uma escrava, ela poderia dar um marido, e o filho que nascesse na escrava era da patroa. Então ela ganhou um presente quando voltou de um fracasso de Abraão, e o rei lhe deu um presente, e entre esse presente veio uma escrava chamada Agar. Veja que Agar vai entrar no projeto no último nível da história, escrava.
sem direito, sem salário, sem direito de questionar. Havia dois tipos de escravas: Zifá, que era a escrava da mulher, e Amá, que era do homem. Então a lei dizia, em síntese: 10 anos eu tenho direito, vou te dar a minha escrava, você se relaciona com ela, e o projeto que nascer é nosso, a vergonha vai sair. E ele sai do capítulo 15 renovado, no capítulo 16 o fracasso vem. Você não é o primeiro, filho. O pai da fé vacilou também, mas Deus não desistiu. Então agora ele tem relacionamento com Agar, e quando Agar percebe que está grávida, ela esquece que é Zifá, porque agora já tem direito de concubina. Aí ela vai medir esforço com a patroa, ela não vai mais obedecer Sarai. Aí Sarai já começa a desistir do projeto. Gênesis 16, versículos 5 e 6. Leia comigo, participe. É um congresso de missões. 1, 2, 3. O meu agravo seja sobre ti. Vendo ela, sou menosprezada, e o Senhor julga entre mim e ti. Olha o que é que Abraão diz. E disse Abraão a Sarai: e afligiu Sarai. A palavra afligir ou aflição no nosso vocabulário é um sentimento de dor constante, física e emocional. Por isso que alguns dizem que Sarai batia nela. E ela agora com o projeto Ismael no ventre, entrando como escrava, diz: eu vou voltar para o Egito, vou desistir. As aflições daquele tempo, o medo fez ela desistir. Guarde isso. O que a aflição não faz? Ela olha para o futuro e não vê perspectiva, e diz: eu vou fugir, e pega o caminho voltando para o Egito. Quando ela chega no deserto de Sul, dá sede, e ela vai beber água. O deserto do Sul é já entrando no Egito. Eu já vi essa rota algumas vezes. Veja que no capítulo 16 ela para beber água. Tem água e tem destino para desistir. Quando ela senta para beber, aí o céu se abre. E Deus não manda ninguém. Teofanicamente, o anjo do Senhor, o próprio Deus. E quando ele vem, sabendo que ela estava no último grau da sociedade, era escrava, ele não a chama de escrava, ele chama pelo nome: Agar! De onde tu vens? Para onde vais? Estou fugindo da minha senhora. Volta. Te humilha diante dela, porque o projeto que está no teu ventre, eu também vou fazer grande. Vou fazer dele uma grande nação. Eu perguntei ao mestre, para ter mais segurança: Agar e Ismael é símbolo dos gentios também. Deus já estava de olho. Ela volta. Como Sarai só tinha aquele projeto, aceita de volta. Ismael nasce sem destaque, só era ele que tinha. Quase 13 anos se passam. Aí vem o capítulo 17. Aí Deus desce e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Olha o que Deus faz: eu não vou desistir de você, mas eu vou renovar a aliança que eu fiz.
E eu vou mudar o teu nome de Abrão para Abraão, pai de uma grande multidão. Agora eu vou renovar Sarai também. Vou mudar o nome dela. Sarai não é mais Sara, mas será Sarai. Não será mais Sarai, mas Sara, mãe de uma grande multidão. Termina o capítulo 17 renovado. Vem o capítulo 18. Aí o escritor faz questão de verbalizar: Abraão ficou velho. No original, andropausa no nosso vocabulário, não tem mais potência para gerar filhos. Sarai, que já tinha o útero fechado, patologicamente perdeu o costume das mulheres. Menopausa, não engravida mais. Agora não há mais perspectiva. Mas olhe para quem está ao seu lado e diga: vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Capítulo 18. O escritor diz: na hora mais quente do dia, a hora que tinha tudo para dar errado, a hora do desânimo, do cansaço, que o sol era mais quente, Abraão, desanimado, senta debaixo de um pé de árvore. Na hora que tinha tudo para dar errado, vem 3 homens à sua direção. Diga: o projeto é de Deus. Nem a quintura do sol é capaz de fazê-lo desistir. Abraão recepciona, mata um animal, manda Sara preparar um almoço. Quando Sara prepara, que serve, vou usar o termo português, fica detrás da porta. Aí no diálogo, um dos anjos diz: daqui ao tempo determinado, Sara, tua mulher, vai ter um filho. Ela detrás da porta ri. Aí o anjo diz: por que Sara está rindo? Estou rindo não, está sim. Porventura há alguma coisa impossível para Deus. Diga para quem está ao seu lado: detrás da porta ainda é lugar de ouvir a voz de Deus. Capítulo 19, me permita correr. Capítulo 20, capítulo 21, chega. Capítulo 21 do Gênesis, versículo 1. O que é que Deus faz? Quando não havia mais possibilidade para o projeto dar certo, o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Continua. O que é que acontece? Ela vai ter o quê? E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha lhe falado. Vai dar certo, vai dar tempo. Não abre mão não, não desvia não. Vai dar tempo de Deus cumprir o que prometeu. Isaac nasceu. Me permita correr mais rápido. Cresce. Aí vem o versículo 8 desse mesmo capítulo 21. O menino cresceu, largou o peito da mãe, e Abraão fez um banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Alguns eruditos falam de 8, 12, 4 anos, independe. Era a hora agora dele andar para o sacrifício com o pai e de ir para o campo. Festa, convidados. Passa para o versículo seguinte. E viu Sara que o filho de Agar, o egípcio, qual tinha dado a Abraão, zombava. A ira veio. Agora eu não preciso mais dele. E o que é que ela faz? E disse a Abraão: ponha fora esta escrava e seu filho, porque não herdarão com Isaac, meu filho. Essa herança no original não é finanças, é terra. No original hebraico. Agora, nem para ser escravo presta mais.
entra na história no mais baixo nível. Capítulo 16, fugiu, não aguentando as aflições. Fugir é a opção, mas agora não, nem para escravo presta mais. Agora é despejo. Agora Sara diz: não quero mais não, joga fora. Abraão sente a dor e vai para o pai. Adeus. E Deus diz: faça o que Sara disse, pode jogar fora. Mas eu não vou abrir mão dele, porque ele também é seu filho. Sara não quer, mas eu quero. Aí Abraão levanta de madrugada, acorda a escrava, acorda o menino como escravo. Não dá indenização, porque não tem direito. Dá um pouco de água de 5 a 20 litros. Dá um pouco de pão, põe nos seus ombros, entrega-lhe o filho e diz: vaza, e não volta mais. No capítulo 16 ela foge. O escritor coloca rota, coloca endereço. Mas no capítulo 21 é despejo. Ela não tem para onde ir. Ela entra no deserto de Berseba, errante, sem ter caminho definido, sem advogado, sem teto, sem direitos. A água vai se acabando, o pão vai se acabando, os lábios do menino vai secando, os passos vão diminuindo. Chega debaixo de um pé que não é fácil encontrar no deserto, a não ser a cássia ou busto espinheiro. Debaixo de um pé desses arbustos, o menino não tem mais força. Últimos suspiros, ela joga ele debaixo do arbusto e sai voltando cerca de 30 metros de ré, com um objetivo: para não ver o menino morrer. Nos últimos suspiros, a graça não vai em Canaã, a graça entra no deserto de Berseba, para reaproveitar o que foi descartado por Sarai, ou por Sara, e grita a Deus, o próprio Deus: agora volta, levanta o menino, pega ele pela mão, que eu vou fazer dele um grande projeto, uma grande nação. Se ele não presta para Sara, mas vai prestar para mim. Se ele não tem direito à herança, deixa a herança dele comigo. Ela levanta o menino. Quando ela levanta o menino, já nos últimos suspiros, aí Deus abre um poço no deserto, fortaleça o projeto e dá água de beber ao menino. No deserto ele não volta mais. Quando você chega no capítulo 21, versículo 20, está escrito: e Deus era com o menino, e o menino cresceu no deserto e se tornou guerreiro. Pergunta para quem está falando: como pode uma mãe escrava, solteira, no deserto, fazer um projeto sobreviver? É Deus. Sai da história. Aí Deus vai trabalhar no projeto original. É por isso que Mateus diz: Deus vai investir em 14 gerações de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Gênesis 46, 26. O projeto entra no Egito. Deus recomeçou com Abraão. Agora já são 66 almas.
Gênesis 26. E todas as almas que vieram do projeto original ao Egito, que saíram dos seus lombos, foram mulheres. Foram as mulheres e os filhos de Jacó, foram 66 almas. Versículo 27. Comparando, incluindo José, Manassés e Efraim e o próprio Jacó, 70 almas. O projeto missionário entra no Egito. O tempo passa, os patriarcas morrem, aí vem Êxodo. No Êxodo, aí Deus vai arrancá-lo de lá, e já eram milhares. E qual é o propósito de Deus? Vou levar o meu projeto para o meio da terra, para o Mediterrâneo. Aí Deus vai fazer alianças. Êxodo 24, o qual a gente estava fora, o sangue de animal. Deus vai fazer promessa. Agora é aliança. Capítulo 25. Já que tem aliança só para os judeus, Deus vai investir no projeto missionário. Aí Deus vai trabalhar em adoração. Êxodo 25 começa Deus trabalhar, já que não tinha mais Éden, no lugar de adoração, tabernáculo. 15 capítulos se passa. Êxodo 40, Moisés. Êxodo 40, versículo 33, Moisés termina a obra do tabernáculo. Êxodo 40, versículo 33, para dar base bíblica. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina do pátio, Assim Moisés acabou a obra. Quando Moisés acaba a obra, a igreja tem igreja agora, vai ter adoração. Versículo 34, fizeram um culto, e o que é que acontece? A nuvem de Deus desce na terra de novo, e a congregação é cheia, e a glória de Deus enche o tabernáculo. Versículo 35, a glória foi tamanha que Moisés não podia entrar na tenda, porque a glória tomou o lugar. Tem adoração. E Deus diz: Israel é minha oliveira, oliveira verde. Por quê? Produtiva. Onde planta, dá fruto. Aí Deus disse: vou plantá-la no meio da terra, para que todas as nações vejam que fui eu que plantei. Isaías 41, 19 e 20. Por favor, leia a igreja. O que é que Deus faz? O objetivo de Deus. Isaías 41, 19. 1, 2, 3. E há, porém, no ermo, juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, nações, oliveira no meio, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Aí Moisés vai tirar o povo do Egito. Aí Deus vai investir pesado, porque diz que Jacó gerou Judá, Judá a Perez, Perez a Esrom, Esrom a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed e Obed a Jessé. 14 gerações de Abraão até aqui. 14 gerações decepcionam, perde o foco e vão terminar. 1 Samuel capítulo 4, versículo 21 e 22. Que é que diz? Que as 14 primeiras gerações decepciona. 4. E chamou o menino Icabote, que quer dizer o quê? De Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro, por causa disso, o sogro de seu marido
e seus maridos, e disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. 14 primeira geração perdeu a presença. Em um projeto missionário, pode ter dinheiro, pode ter oferta, pode ter glamour, mas se a presença de Deus não tiver, 20 anos sem a presença de Deus nos cultos. Aí Mateus diz que Deus não desiste, vai investir em mais 14 gerações judeus de Israel. Chama Davi, e Davi vem como espelho de adoração. Aí vem o livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Deus faz uma aliança com Davi e um comprometimento. Volta mais um versículo 12, por favor. Deus está dizendo: Davi, quando os teus dias forem cumpridos, ou tu morreres e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá às tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Versículo 13: este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Aí Mateus diz: de Davi ao cativeiro, Deus investe em mais 14 gerações dos judeus. Davi gera Salomão, Salomão constrói o templo. Aí Deus, segundo as Crônicas 7:16, Deus diz: vou morar aqui na terra, no meio da terra, no meio do projeto. O que é que diz? Diz a Bíblia, segundo as Crônicas 7:16, ele diz o seguinte: a partir de agora, na inauguração do templo, estarão os meus ouvidos perpetualmente abertos às orações que fizerem aqui, e os meus olhos fitos neste lugar perpetualmente. Aí Salomão vai e vem, mas decepciona. Aí diz a Bíblia, o próprio Mateus: Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa Josafá, Josafá Jorão, Jorão Uzia, Uzia Acais, Acais Ezequias, Ezequias Manassés, Manassés a Amon, Amon Josia, e Josia a Jeconia. Perde a arca, o cativeiro vem. Jeremias 52, versículo 13, versículo 12 e 13. Jeremias, por favor, 52, versículo 12 e 13. O que acontece com a segunda geração? E no 5º mês, do 10º dia do mês, que era o 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Versículo 13: e queimou a base missionária, destruiu a casa dos nobres. A base missionária no meio da terra é destruída, e o templo é queimado, e a arca desaparece. São levados para o cativeiro. O projeto acabou. Mato vai crescer, raposas e chacais. E as nações diziam: acabou. 70 anos sem missão, vergonha e cinzas, só o bagaço. Deus traz eles de volta. Quando eles voltam para Jerusalém, que olha a base, diz: não tem jeito não. Cada um voltou para a sua cidade, porque nem tudo na Babilônia foi. Muita gente trouxe dinheiro, mas não investiu na obra. Foram para as suas cidades, começaram a construir casa em condomínio, areia branca, mármore finas, areia fina, mármore branca, construindo as suas casas apanelhadas e missões esquecidas. Aí Deus usa o profeta Ageu.
E o profeta Ageu não vai falar para o povo: Ageu, diz a Zorobabel, diz a Saltiel e Josué, o sumo sacerdote, esforce e diga que chama o povo para recomeçar a obra. Aí Ageu diz: Saltiel, Zorobabel, Josué, Deus está mandando recomeçar, porque Ele vai fazer estremecer as nações, porque dele é a prata, dele é o ouro, e Ele tem uma aliança com vocês, e por causa dessa aliança, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Recomeçam. Aí Mateus diz: depois da deportação da Babilônia, Deus investiu em mais 14 gerações. Recomeçaram e não foram mais os mesmos. A corrupção tomou conta. Aí Mateus diz: depois da Babilônia, Saltiel gerou a Zorobabel, Zorobabel a Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Aquim, Aquim Eliúde, Eliúde Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó a José, que foi marido de Maria. Aí neste período, aí vem Lucas, capítulo 1, versículo 30. Lucas 1, 30 a 33. É neste período que o anjo Gabriel vai a Nazaré. Então disse o anjo a Maria: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus no teu ventre. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e seu reino não vai ter fim, não vai ter fim, não vai ter fim. 42 gerações. Aí vem João. A crise estava feia, corrupção total, mas tinha um crente velho chamado Simeão, que no meio da crise dizia: Senhor, deixa eu morrer não, sem ver a glória voltar para Jerusalém. Ele nasce, 8 dias, circuncida. Terminou a purificação de Maria, parece 40 dias. Aí Maria pega o menino e vai cumprir o que Ageu profetizou. Agora não era a arca de madeira, era original, era a própria presença de Deus. A arca vem no braço de Maria. Aí o Espírito Santo diz a Simeão: vai para o culto hoje, que vai ter novidade, vai ter coisa nova. Aí Maria entra no templo. Os sacerdotes, a geração dos 42, não deu valor. Aí quando o velhinho viu, agitou-se, pegou o menino, levantou e disse: Senhor, pode me matar agora, os meus olhos já viram a tua salvação. A glória de Israel voltou, e uma luz para os gentios. João capítulo 1, entrando na reta final. Evangelho de João 1:11. Ele veio e os seus. – 42 gerações. E agora o que Deus faz? É aí que Paulo usa a alegoria. Alguns dos ramos, Romanos 11 e 17.
Alguns dos ramos se quebraram. Os judeus não deram valor. O projeto precisava continuar produzindo, mas os ramos da oliveira quebraram. Não a oliveira, os ramos, Israel. Aí Deus diz: eu vou entregar o projeto aos gentios. Romanos 11, 24. A natureza disse: não vai dar certo. Aí, com base no texto, dando vida, aí Deus chama a natureza que rege todas as coisas e diz: os ramos da oliveira verdadeira se quebraram. E o projeto tem que continuar reproduzindo. Já investi em 42 gerações. Eu agora vou usar o zambujeiro. Aí a natureza diz: mas o zambujeiro não produz, Senhor. A oliveira verde é tratada, podada e produz aonde planta. O zambujeiro cresce silvestremente. Ninguém poda, ninguém cuida. Quando dá fruto, nem azeite tem. Na ótica humana é loucura o que Deus quer fazer. Eu trabalhei 40 anos com agricultura. E o enxerto, para um agricultor inteligente, se esta árvore, que era a oliveira, parou de produzir, o enxerto não é para produzir, é para reproduzir e multiplicar. É a proposta de Deus no começo da terra. Então qualquer empreendedor, ele jamais pega uma árvore que não dá fruto, mesmo que seja parecida, da mesma espécie, mas não frutifica, e enxerta na que parou de produzir. Não vai dar certo. Ele tem que pegar uma árvore mais produtiva do que essa e enxerta nela. A natureza diz: o jambujeiro não produz, nem para pegar fogo presta. Aí Paulo, Romanos 11, 24. O que é que ele diz? Romanos 11, 24. Porque se tu foste cortado da oliveira brava, e contra a natureza não aceitava que a gente entrasse. Mas o amor de Deus no projeto é tão grande. Romanos 8, 31 e 32. Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, a estas coisas? Isso ele escreveu para os gentios. Se Deus é por nós. Versículo 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Para a gente entrar, a gente precisava ser adotado e ser enxertado na descendência de Abraão. Por isso que Mateus 1:1 está dizendo: geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele traz o DNA. Aí Deus, eu vou parafrasear, entrega Jesus por nós. Aí vem o Salmos 2, 7 e 8. O que é que diz o Salmo 2, 7 e 8? Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança. E eu vou dar os fins da terra como a tua possessão. Pede-me. Ele sacrifica o próprio filho para a gente entrar. A cruz vem, o sacrifício vem, chicoteado, dilacerado, mas sem pecar, por amor a nós. Morre,
terceiro dia, quando o inferno, os reis, os governantes se ajuntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, a notícia veio: ele morreu, mas na manhã do terceiro dia, Maria Madalena, as mulheres vão ao sepulcro e só estão os lençóis. Os anjos vêm, mulheres, porque procura entre os mortos aquele que já voltou a viver. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Depois da ressurreição, eu quero que você leia Missões. As duas cartas são para os gentios. Éfeso, a gente leu Paulo dizendo que naquele tempo estamos sem esperança, sem Deus e sem esperança no mundo. Mas agora o zambujeiro é purificado, o sangue de Abraão é enxertado no zambujeiro, e ele vai reproduzir e multiplicar. Aí Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 2, ele diz, versículo 13 ao 19: lembre que Agar, Ismael, gentios, estrangeiro, forasteiro, escravo, sem direito. Aí Paulo diz agora, Efésios 2, 13 ao 19, ele quebra o protocolo. Jesus quebra a inimizade, mas ele diz: mas agora, para nós gentios, agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto, vai passando, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16, corre, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. 17, que aqui ele diz: e vindo, ele evangelizou a paz a vós que estava longe e aos que estavam perto. Porque, Pai, passa, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. 19, sendo que agora já não somos estrangeiros nem forasteiros, somos concidadãos dos santos, da família de Deus. Nós entramos como filhos. Escutem, se os gentios não tinham direito, e nós preto pior, diga para quem está ao teu lado: nós preto não tínhamos direito nem de chegar perto. Mas Paulo escreve aos Romanos, agora nós vamos ler capítulo 8, versículo 14 a 18. Ele diz para nós pretos, ele diz para os brancos: 1, 2, 3, porque todos esses são, versículo 15, porque não o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Lembra o que Sara disse? Ismael não vai herdar. Mas agora o que é que Jesus faz? Passo para o 17. E se nós, vai ler com voz alta, mas se nós somos logo verdadeiramente herdeiro de quem? E co-herdeiro de quem? Se é certo
para que também com ele a aflição que fez H fugir. Aí Paulo diz para nós, versículo 18: porque para mim que as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser manifestada. Sou herdeiro, sou herdeiro. Bate no peito aí, bate no peito. Olha para quem está ao teu lado e diga: não sou mais escravo, sou filho, sou herdeiro. Tenho direito, tenho direito, tenho direito, tenho direito. Sara despejou, mas Jesus nos deu o direito do projeto. A glória de Deus está invadindo esta casa. A pedra de fogo que está queimando aqui, eu recebo a autoridade. Recebe aí, recebe aí, recebe aí na galeria. Agora! Agora, se você puder, para concluir, se você puder, se tem uma pessoa do mesmo sexo ou íntimo perto de você, vira para ele aí, como eu estou com o pastor Flávio. Se for íntimo ou do mesmo sexo, olha para ele, como eu estou com meu amigo, e diga para ele: não quero nem saber como chegou no Congresso 2025. Quero saber, nem me diga se chegou abandonado, esquecido, despejado, só os bagaços. Mas tenho algo para te dizer: a graça não desiste de você. Aonde o fracasso abundou, superabundou a graça. E eu te digo, você não é um projeto descartado, você é um projeto da última geração. Não vai ter outra. A geração que clama e o céu responde, a geração que ora e Deus ouve, a geração que ainda tem lenha para queimar, recebe apoteose agora.